Estamos iniciando mais um programa Desenvolvimento Sustentável em Debate. Hoje temos como nossa convidada a pesquisadora Yanina Micaela Samarco, que é mestre pela Universidade Federal de Santa Catarina, pela Engenharia Sanitária e Ambiental. E atualmente ela trabalha, é professora na pós-graduação em Educação Ambiental do SENAC, ensino à distância, e uma das fundadoras e atuante aí no Instituto Gaúcho de Estudos Ambientais, INGA. Mas nós temos a Yanina aqui, vai nos discutir conosco e abordar um tema bastante provocativo, né, que é o mito da natureza intocada. Sustentabilidade para quem? Acho que nós teremos aí bons debates aqui, né, e hoje contamos aqui com a presença dos debatedores do Kleber Dutra, a Patrícia Dias e o Gerson Goulart, e já estamos aceitando então os comentários e questões dos internautas. Por favor, encaminhe as questões que eu vou repassar então aqui para Yanina. Yanina, você poderia então nos contar um pouquinho assim da tua trajetória e como é que você analisa essa questão do mito da natureza intocada? Bom, acho que essa questão tem muito a ver realmente com um pouco da minha trajetória. Na verdade, sim, trabalhando um pouco com as ONGs, né, com toda a questão da participação extra-universitária, tive muito contato com áreas de atuação de pesquisa que nos mostram uma outra realidade e que nos fazem questionar, por exemplo, uma questão que se chama sustentabilidade. Um trabalho que eu participei, que foi dentro de uma reserva aqui perto do nosso litoral gaúcho, em Osório, se chama Reserva Biológica da Serra Geral. Ali eu fiz toda uma pesquisa de percepções ambientais com os moradores do entorno de uma reserva. Então, hoje em dia, quando a gente estuda dentro da biologia, quais são as questões da sustentabilidade, quais são as questões da conservação da natureza tão necessária hoje, são também passados alguns padrões, né? E dentro desses padrões, por exemplo, de que para a gente conseguir conservar uma natureza, é necessário criar reservas, é necessário criar unidades de conservação, é necessário criar reservas como ilhas de recursos naturais. A princípio, dentro de um contexto atual em que tudo está sendo realmente destruído, isso a uma primeira vista parece, não, é a solução, né? Vamos guardar os pequenos lugares naturais que ainda restam no planeta. Mas, questionando um pouco isso e vendo uma realidade mais próxima, onde isso acontece, onde essas comunidades moram juntamente com essas reservas, e refletindo um pouco como as relações estão se criando dentro de um modo capitalista, de certa forma, até para conservar a natureza, é que a gente questiona um pouco essa questão da reserva de recursos, né? Então esse trabalho me proporcionou perceber uma realidade diferente um pouco da urbana, né? Lá existem moradores que são extrativistas, são agricultores, eles dependem da natureza. Então, de repente, eles estão lá morando, vivendo, não só vivendo no seu meio de produção, mas convivendo, criando uma história no lugar, criando relações, né, de vizinhança, de familiares, e um certo grupo que tem poder sobre uma problemática que se chama problemática ambiental, chega lá e diz, não, a partir deste momento, essa área está delimitada e vocês moradores não podem mais ter acesso aos seus recursos. Não podem mais plantar, não podem mais tirar madeira para fazer a sua casa, não podem extrair, né, os seus recursos naturais para a sua sobrevivência. Isso é uma questão extremamente delicada e extremamente complicada. Por quê? Porque é fácil chegar lá e
criar essa demanda e mudar totalmente a vida daquelas pessoas, né? Mas ninguém tira, por exemplo, um morador aqui da cidade, do seu edifício e diz: por favor, morador, tire o seu edifício, tem muito cimento aqui, nós vamos plantar umas árvores porque a cidade está precisando de algumas árvores. Então, que poder é esse que alguns técnicos, científicos, políticos, governo têm de modificar totalmente a vida de alguns moradores para uma estratégia de sustentabilidade? Porque as reservas estão dentro de uma estratégia de sustentabilidade. Bom, para existir a sustentabilidade tem que existir uma compensação, uma reserva natural. Então, a lógica dessas reservas naturais, ela já vem com uma historicidade em cima de uma compensação à expansão urbana industrial. Então, se elas vêm dessa lógica, será que elas são sustentáveis? Né? Essa é a questão. Primeiro que dentro da biologia da conservação a gente já estuda que ilhas não necessariamente conservam a natureza. Por quê? Porque não existe uma troca genética, porque as espécies começam a cruzar entre si. Então, uma reserva em si, como uma ilha, já não é suficiente. Agora, como pesquisa científica, sim, uma pesquisa em que apenas alguns acadêmicos têm acesso, né? Outra coisa que é questionada nas unidades de conservação é o poder institucional como uma esfera pública. Ele é um benefício comum, ele pode ser apropriado como um benefício comum, já que ele se insere dentro da sociedade como uma esfera pública. Então, já há um tempo, a funcionalidade das unidades de conservação vem sendo questionada. E, dentro desse questionamento, bom, se ela é uma estratégia de sustentabilidade, é uma sustentabilidade para quem? Então, por isso, o tema que eu coloquei um pouco foi o mito da natureza intocada. O mito da natureza intocada, ele vem de um autor que se chama Diegues, né, que tem esse livro, né, O Mito da Natureza Intocada, e que ele questiona exatamente isso, né? Que necessidade é essa humana em que nós precisamos, dentro da nossa lógica, nos separarmos, colocar uma unidade que se chama urbana e a outra unidade que se chama reserva. Então essa separação, né, da humano com a natureza, ela já é histórica, né? Ela vem desde antes, na Idade Média, depois com Descartes, então o mecanicismo, né, a Idade Moderna, mas hoje em dia a gente vê realmente um ser humano totalmente fora da natureza. Então essa questão ela vem a trazer um pouco o questionamento de, bom, dentro da sustentabilidade nem tudo é verdade, nem tudo está tão correto, né? Essas estratégias de sustentabilidade. Por quê? Porque hoje em dia é muito fácil colocar um marketing ecológico, né? Tudo que tem uma intenção de, bom, vamos salvar o mundo, vamos salvar o planeta, se torna fidedigno, se torna verdadeiro, se torna inquestionável. Dentro de uma sustentabilidade que tem essa questão de querer realmente mudar um sistema, isso se torna perigoso. A partir do momento em que tudo que é ecológico é inquestionável. Então, nesse sentido, claro, eu coloco uma questão bem polêmica porque isso divide até a nossa própria área. São os biólogos brigando com os sociólogos também e levantando essas questões, né? Quem é que tem o poder sobre os recursos naturais hoje? Né? Eu fico pensando hoje como esfera pública, uma unidade de conservação, será que ela não seria facilmente vendida ou privatizada como um recurso, já que hoje em dia as estatais, né, já é uma questão bem mais fácil? Será que hoje em dia, em troca de algum benefício, de algum crédito de pagamento de vida externa, não se estaria dando reservas de recursos?
a partir do momento em que ela se torna um poder público, né? Então essas questões são um pouco assim polêmicas e um pouco para mexer nessa estrutura que está começando a ser engessada. Tudo que é ecológico é sustentável, tudo que tem essa intenção de preservar, tudo bem, mas como? Para quem? Quem se beneficia, né? Então nós vemos que hoje as reservas são um benefício para as pessoas que estão dentro de uma certa urbanidade, mas não tem sido um benefício para os moradores. Então essa sustentabilidade, que tipo de relações que essa sustentabilidade está perpetuando? Nós estamos mudando essas relações, criando essas reservas, ou estamos apenas reproduzindo a mesma relação que a gente tem dentro de um modelo urbano? E é um pouco dessa questão. Ceci, muito obrigado. Não sei se algum dos nossos debatedores gostaria de fazer um comentário. Eu conheço bem o trabalho do James, mas de uma certa forma esse tema demonstra a inexperiência ou a ignorância do homem ainda em saber como se conservar. Coisa que a gente percebeu que a cara está desaparecendo no ritmo muito rápido. Então talvez a primeira atitude, né, em defesa de emergência até, quando a gente quer que não desapareça, se cercar isso, não se isolar. Seria mais ou menos essa visão que o James discute, ou é a colocação dele, ou é a sua? Exatamente, é um pouco assim. Bom, talvez essa estratégia foi necessária, né, em um primeiro momento, mas ela é insuficiente, né, porque ela não... E isso é um pouco o que o Antônio Carlos Diegues discute no livro. Ela é insuficiente por quê? Porque ela não muda relações, ela não está mudando as relações a partir do momento em que certas comunidades não podem se beneficiar dos seus próprios recursos, né, de uma forma equitativa. E, bom, agora existe uma grande necessidade de mudar, né, pelo menos a gestão de uma unidade de conservação, né, desde sua criação até o seu plano de manejo, até sua implementação. Todas essas questões da gestão de uma unidade de conservação precisam ser mudadas. Como? Mudando essas relações, envolvendo as comunidades, criando esse diálogo entre, né, esse poder que tem sobre elas com quem não tem poder, que são essas comunidades. Isso como mínimo, né? Bom, a partir daí sim, existe uma necessidade muito maior, que é a relação do humano com a natureza, né, para modificar essa necessidade de fazer reservas, né? Porque é incrível como isso é um comportamento animal, guardarmos recursos, mas guardarmos recursos da destruição da própria espécie é uma particularidade bem humana, né? Então, essa acho que é um pouco, não sei se respondi a questão. Bom dia, boa tarde, no horário híbrido. E Nina, eu queria fazer uma pergunta. Em algumas áreas de preservação, tipo topos de morro, não se é possível acessar, né? E até em parques onde se pode visitar algumas áreas, então você pode subir, mas a partir daí já não pode mais, as espécies se reproduzem lá, vivem lá. Mas eu gosto de subir em morro, mas também acho necessário preservar. E como é que fica esse dilema eu do urbano, então, que também fico privado, já sou privado de áreas verdes, e quando eu quero, não posso e tenho que entender isso, até por causa da minha já tendência a aceitar naturalmente a proteção ambiental. O que você acha dessa relação do urbano com o ambiental, quando ele também fica impossibilitado de usufruir? Essa é uma boa questão, né? Porque geralmente não existe uma informação, né? Tudo passa pela informação. Então, por exemplo, eu coloquei muito a questão do envolvimento das comunidades dentro de um plano de manejo, de uma gestão de uma unidade de conservação. Isso facilita um pouco que eles entendam o porquê talvez eles não possam plantar em 80% ou não possam plantar no topo do mundo. Então, a mesma coisa se torna
né, para as pessoas mais urbanas. E elas sabem que existe um parque, elas sabem que existe uma reserva que não pode entrar, mas não sabem por quê, não sabem a diferença das partes de uma reserva. Então, por exemplo, essa área que tu colocas, que é geralmente é topo de morro, se chama área núcleo, né? E geralmente são as áreas mais preservadas. E é claro, existe toda uma tendência de criar uma aproximação através de trilhas, né? Mas essas trilhas podem não passar por uma área núcleo. Essa informação é passada, tem ainda muito a desejar, tanto para uma comunidade urbana quanto para uma comunidade rural. Não existe não digamos assim, não é uma iniciativa existe, mas às vezes não existe tanta vontade de passar essa informação, né? Até por quê? Porque talvez isso seja uma estrutura de poder mais do que a gente imagina dentro de uma historicidade, né? Então essas questões, assim, tudo passa por informação. Essa informação está sendo dada? Não. Por quê? Isso é que a gente deve se questionar. Então, dentro disso, qual é a funcionalidade? Qual é a sustentabilidade dessa estrutura? Né? Um pouco isso, assim, né? Eu acho que isso tem que mudar nesse sentido, né? Alguma coisa tem que mudar nessa... Vamos desestruturar um pouco essa questão que já está sendo engessada, né? Eu queria retomar uma das questões que você colocou no início, que diz que ninguém chega para os habitantes de uma cidade e diz para eles retirarem suas casas, seus prédios, né, para que a cidade se torne mais sustentável. No entanto, se chega para uma comunidade rural ou para uma comunidade indígena e diz, olha, essa área precisa ser preservada, e às vezes você retira a população daquela área, né? Aí tem uma questão bem polêmica, né, que até quando em relação às comunidades indígenas, que diz, olha, que são comunidades, algumas nômadas, né, que, assim, então um grupo pequeno precisa de uma área muito grande, né, porque vive numa atividade extrativista, e que, ou de outra maneira, que ela acaba tendo uma necessidade hoje incompatível ou difícil de ser mantida, né, nesses limites tão amplos assim, né? Então existe esse choque entre a preservação da floresta com a permanência das pessoas nessa área, né? Estou falando das comunidades indígenas, poderia estar também pensando em o seringueiro, o extrativista lá, né? Então, como é que você analisa esse debate, essa certa crítica que se faz a manter, né, essas pessoas com um tipo de produtividade que faziam, né, no passado? Essa questão a questão indígena é uma das mais complicadas, né? Primeiro porque, por Constituição, eles não são considerados cidadãos, né? Então, a partir do momento em que eles também não são considerados como cidadãos constitucionalmente, como é que eles podem ser retirados de uma área natural se eles não são cidadãos? Então tem toda uma questão legislativa super complicada enquanto ao indígena. Nós temos aqui no Brasil vários exemplos dessas comunidades nômades, né, que precisam de áreas e tal. Qual tem sido a lógica? A lógica tem sido a mesma das reservas, determinar uma área, né, tantos hectares, e bom, isso é o que vocês têm, agora se virem com o que vocês têm. Mas será que ali existem as espécies que eles precisam? Será que ali existe toda a quantidade? Não. Sabem, muitas vezes se sabe que ali existe aquela espécie, mas não se sabe se aquilo vai sustentar uma família, 2 ou 3. Então, assim, essa questão dessa convivência dentro das áreas tem sido na mesma lógica que a criação das unidades de conservação. Elas não têm envolvido principalmente as comunidades no seu planejamento, que é uma das coisas mais importantes, já que se quer fazer essa estrutura, né? Então, dentro disso, eu não sei muito qual é o diálogo com a questão urbana que tu colocou, mas existe todo um plano diretor hoje em Porto Alegre, né, que tenta
viabilizar algum planejamento. Isso envolve as comunidades, eu pergunto? Isso tem envolvido as comunidades de Porto Alegre? Eu acho que também deixa a desejar, né? Então, a gente vê que todas essas reproduções são lógicas de um sistema que talvez não traga uma sustentabilidade, como a gente quer ou imagina conseguir, né? Então, essa é a questão. Não sei se é isso. Continuando ainda nessa ideia de criar reservas, quais são os critérios normalmente utilizados na criação de uma reserva e que valores são avaliados, provavelmente econômicos, e como são vistos os valores sociais, culturais, entrando um pouco nesse debate que você trouxe, e gostaria que você trouxesse um pouco da sua experiência na reserva da Serra Geral, com a comunidade. Assim, os critérios para uma unidade de conservação são estritamente naturais, né? Bom, existe tal planta que precisa ser preservada, ou tal ecossistema, ou tal microbacias. Então, geralmente, hoje em dia já não se faz reservas por um só motivo. São um complexo de motivos, mas geralmente naturais, né? Ou, por exemplo, de antropologia, né? Que existem ali ainda instrumentos ou sítios arqueológicos, né? Mas eles não têm envolvido uma comunidade, eles não têm sido agregados nesses critérios os valores sociais. Alguns autores, como Bernardes, têm trazido essa questão. Bom, ela lista certos valores sociais que têm que estar dentro de uma implementação de unidade de conservação, mas isso ainda não é realizado, né? E essas questões emergem, né? Hoje existem essa necessidade. Por exemplo, se existe uma comunidade lá de seringueiros ou de, como na reserva tem, de samambaieiros, bom, qual é a cultura ali que precisa ser preservada também, né? Bernardes também coloca uma questão que é: a unidade de conservação deve preservar a herança natural e cultural. Então, é uma herança, e essa herança tem que ser preservada, não só a natural, mas a natural e a cultural. Embora uma seja o ciclo da outra, um produto da outra, hoje em dia a gente separa, mas ela tem que ser preservada como uma coisa única, né? E na questão da reserva, ela foi uma experiência muito rica, assim, em questões de percepções sociais, porque lá existe uma diversidade muito grande. No entorno existem extrativistas, existem agricultores, existem indígenas. Algum deles tem sido inserido? Na realidade, não. Nenhum tem sido inserido. Existem programas, sim, que algumas ONGs, como a ANAMA, que é uma ONG que atua lá desde 96, da qual eu sou sócia fundadora também, que fez alguns programas educativos, mas por parte do governo muito pouco, né? Então a gente vê que, assim, uma das coisas mais tristes talvez sejam que pessoas que estão por opção escolhendo morar perto da natureza não podem. Então isso vai além, assim, de uma opção econômica, é uma opção de vida. É uma opção filosófica. Eu quero estar. É essa vida que eu escolhi. Eu quero estar aqui, eu quero extrair, né? Ou pelo menos, assim, dar a opção de escolher. Eu quero ou não. Bom, eu posso escolher. Então, isso tem contribuído, a meu ver, numa questão mais filosófica, a um afastamento cada vez mais do ser humano da natureza. Então, uma reserva que teria que servir para uma aproximação, não, estamos fazendo reservas para aproximar o humano da natureza, está afastando, né? A um longo prazo tem ajudado a afastar o ser humano cada vez mais da natureza, né? Bom, o Felipe acabou introduzindo uma questão que eu queria já ter colocado na pergunta, que é o lado complexo do índio, né? Será que ele é homem ou é natureza? E talvez nós todos da cidade nos esquecemos que nós somos natureza também, né? Mas
Eu acho que é uma pergunta interessante para ser avaliada, é que os índios conseguiram conviver durante vários séculos, né, dentro da natureza, sem perturbar de uma certa forma a sustentabilidade da própria natureza, né? Será que esse fato não seria suficiente para considerar que a experiência deles seria interessante para ser integrada nos planos de gestão da natureza? O que você acha das unidades de conservação? Com certeza. Com certeza. Existe um saber que nós sabemos, o saber tradicional, chamamos de saber tradicional, ou dos bairros rurais, né, que a gente considera que são saberes riquíssimos, né? E eles têm que ser resgatados, né? Não de uma forma a ir lá como tem sido um pouco, que vai um pesquisador, tira todas as informações, publica um livro e ganha seu título, né? Então, não nessa forma, mas sim eu patentei uma receita, né? Um remédio em cima da cultura, conhecimento adquirido, né? Exatamente. Então, isso, hoje em dia existem algumas portarias que tentam preservar um pouco esse direito, né, do saber. Mas com certeza isso, então, mais do que transformar isso num livro, isso tem que ser aproveitado para mudar as relações, né? Esse saber, não que todas as comunidades indígenas sejam sustentáveis. Existem algumas que têm práticas insustentáveis, assim como a história mostra muitas outras comunidades que também podem ter se exterminado por falta de sustentabilidade, como os egípcios, talvez algumas comunidades astecas. Então, nem tudo o que é antigo também nos mostra um exemplo do perfeito, né? Mas que existem relações ali que realmente têm que ser resgatadas, isso com certeza, né? Principalmente relações filosóficas, corporais, né? De uma relação diferente, mais do que a intelectualidade, mais o humano está tentando perceber agora que nem a intelectualidade, nem só a razão traz sua adaptação biológica. Então, quem nos garante o futuro hoje? É um cérebro? Tem uma pergunta da internauta Li, que diz o seguinte: a cultura não deveria ser transformada em função da sustentabilidade ambiental? A cultura não deveria ser transformada em função da sustentabilidade? Eu acredito que sim. Acho que é isso que nós estamos procurando, uma transformação da cultura, né? A cultura é uma linguagem, a cultura é uma adaptação do ser humano para conseguir se relacionar no seu meio e com os outros, né? Isso é cultura, é linguagem, é regras, é leis, é comportamento. É isso que nós temos que mudar, realmente é a cultura que temos que mudar. Então, eu queria também voltar àquela questão que você colocou no início, dizendo que nem tudo que é ecológico é sustentável, né? Ou sustentabilidade para quem, com que objetivo. E hoje o ecológico está estampado em vários produtos e em várias campanhas publicitárias, né? Quer dizer, o que você acha aí, que o ecológico virou moda? Como é que a gente pode discernir o que é realmente sustentável, o que não é sustentável, de tudo que é dito que é ecológico? Eu acho que essas terminologias, né, têm sido apropriadas muito pela mídia, né? Tanto ecológico, quanto orgânico, quanto holístico, quanto... Então, todas essas palavrinhas hoje em dia são apropriadas, né, de certa forma, para o marketing também. Eu acho que nessa questão que é bem filosófica, como o Kleber colocou, de mudar as relações, eu acho que o bom senso é uma das coisas que hoje em dia foi perdida e que tem que ser resgatada. Então, se eu olho um produto e ele é de plástico e é descartável e são usados milhões e milhões, mas ele diz ecológico, eu tenho que ter o bom senso de ter uma avaliação crítica sobre aquele produto, sobre aquela realidade, sobre aquela ação, né? Então, existe isso, parte da educação, né? Da educação brasileira em se instrumentalizar para criar cidadãos críticos
que eles não olhem só o nome ou a cor, mas a relação. Que eles consigam, que a educação traga instrumentos de crítica às relações, né? Qual é a relação disso com a natureza, ou qual é a relação disso comigo, ou, né, enfim, entre os produtos, né? A gente debate muito essa questão aqui na Escola de Administração de o poder que tem o consumidor, né, que ele não tem consciência de saber que na hora que é o ato da compra é um ato político, né? Eu posso escolher o copo de plástico, de papel, ou ter o copo de vidro, né? E, quer dizer, na hora que eu compro alguma coisa, eu estou de alguma forma reforçando aquela cadeia produtiva, aquele sistema, né? Exatamente. E agora isso que você diz assim, precisa uma avaliação crítica, só que a avaliação crítica exige um certo conhecimento, né? E uma consciência. E parece que aí que é o nosso ponto fraco, né? Eu acho que uma questão que tem que ser rediscutida é a educação, né? A educação é a base, né? E é o que nos dá os instrumentos. E hoje em dia ela é deficitária, então nós não podemos nem exigir alguns cidadãos para terem uma crítica se eles não têm os instrumentos para poder ter essa crítica, né? Então, eu me lembro muitas vezes quando eu era graduando, assim, ficava furiosa quando alguém jogava alguma coisa e a minha mãe colocava: ele tem informação de que isso está errado? Então, essa é a questão, ele tem os elementos para conseguir criticar essa questão. Então isso me fez repensar muito os meus conceitos também de não ser tão eco-chata ou como chamam, histerecologistas ou exatamente, e seria mais um discurso, não um discurso por discurso, mas tentar semear uma reflexão muito mais interna do que externa, né? Bom, o indivíduo tem que se refletir, né, para poder dizer assim, bom, a partir daqui eu não estou mais crescendo, a partir daqui eu tenho que buscar mais informações e, bom, se a sociedade não me traz essa informação, eu tenho que, primeiramente, lutar em relação a isso, né? Mas uma questão do... Sim, tem uma questão. Primeiro, uma colocação, aproveitar. E eu até estendo um pouco isso e acho que faz parte mais, de certa forma, uma renúncia. Porque mesmo quem tem, eu pelo menos, tenho a minha preocupação ambiental, se eu vou comprar alguma coisa, por exemplo, um copo ou branco ou um copo transparente, eu preferiria comprar o transparente, né? Mas às vezes eu não tenho dinheiro, ou às vezes eu tenho dinheiro para uma outra coisa, mas o que vai ser chave nesse processo é uma renúncia minha. É uma renúncia minha em deixar de ter uma outra coisa para poder ter uma que me satisfaz mais. Mas esse momento não é bem a educação no sentido da palavra, porque educação pode ser o ato de educar, ou educação pode ser um ato de cultura. Sim, cultura é aquilo que se aprende, né? Nós somos os animais que têm capacidade de aprender, o homem, então e a cultura é esse aprendizado. Então a gente faz escolhas, e essas escolhas implicam em renúncias, né? Muitas pessoas como consumidores não querem renunciar a nada. Querem comer McDonald's todo dia, não estou falando mal do McDonald's, eu gosto, entendeu? Mas a garrafa de plástico, às vezes ela é útil, mas a gente tem que praticar a renúncia. Bom, mas a questão que eu queria colocar, isso é apenas um comentário, sobre, você fala que fez a pesquisa com o pessoal do entorno do parque, né? E é muito mais fácil sensibilizar o ser humano quando ele sofre, né? Que daí parece que a desgraça atrai naturalmente o homem. Ao mesmo tempo que se institui uma reserva, também se institui mecanismos de proteger a reserva, que deve ter sido uma lei que deve estar tipificado um crime que invadiu ali, ou cometeu uma infração ali, vai para a cadeia, vem a patrulha ambiental e tal. Tem alguma história dentro do teu trabalho com esse pessoal que você possa contar, que você foi testemunha da comunidade, ou você não chegou a ver? Não, existem várias, não é uma, são várias, assim. São questões, por exemplo, até eu conversando com um morador, que lá existe a caça, né?
por exemplo, que faz parte da cultura também, né? Nós não podemos culpar, querer que, porque nós compramos carne embaladinha, né, dentro dos supermercados e prontinha, e através de um sistema de hormônios e monocultura, que lá o agricultor não tenha nenhum direito de caçar o alimento que é da sua subsistência. Claro, existem muitos que caçam de uma forma indevida, fora de época, mas existem alguns que caçam por sobrevivência. E, por exemplo, teve um exemplo de um morador que caçou 2 coatis e que foi abordado, e ele disse que ele, pela expressão dele, que foi abordado como um bandido, e que foi atuado, e ele precisa agora responder uma lei que ele tem que entregar um rancho e fazer questões comunitárias. Então, na verdade, assim, ele é um exemplo. Mas existe aquele outro morador que queria arrumar uma fresta na casa e não podia pegar nenhum graveto. Aí ele fala, quer dizer que eu tenho que trazer madeira da Amazônia para arrumar minha casa, né? Porque hoje em dia tem que trazer de algumas reservas institucionais, né? Então todas essas questões, isso é o cotidiano deles, ó. É o cotidiano. Não posso, existe a queimada, que é tão questionável. Bom, eu não posso queimar nada, e eles pedem, eu posso queimar um pedacinho, né? Não pode, ou pode, só 10%, mas aquilo não é suficiente. Então essas discussões, essa realidade é o cotidiano lá, assim, né? A briga entre o poder ou o saber acadêmico e o saber comunitário, né? Ou tradicional, né? Porque para eles não, se eu queimar tanto, por exemplo, eles colocam, a queimada é melhor do que o agrotóxico, porque com a queimada, depois de 3 anos, se não ficar queimando ali todo o tempo, a mata se regenera, o agrotóxico fica na terra. Então, essas questões, eles sabem, né? E aí vem um saber acadêmico que às vezes não pode fazer nada, não pode queimar, não pode botar agrotóxico, não pode. Então eles ficam de mão atadas, né? Tá, e o que eu posso fazer então? Existem moradores lá que estão muito mal, em questão de sobrevivência. Claro, existem outros que tentam lubridiar, né, as leis em função do seu ganho próprio, assim, de um lucro, mas nós não podemos generalizar em função deles, né? Cleber? O que você está comentando acho que é uma coisa bastante interessante, né, sobre a experiência das pessoas que vivem lá no local, que têm a sua cultura, o seu conhecimento adquirido dessa relação com a natureza. Existe já dentro desse trabalho que você está fazendo uma preocupação de sistematizar esse tipo de informação, esse tipo de conhecimento e trazer isso ao público de uma maneira mais clara, né, mais objetiva, para que isso seja também conhecido? Isso tem algumas iniciativas, tanto das ONGs que trabalham lá, e a minha dissertação foi totalmente o levantamento, sistematização das percepções deles quanto a todos os assuntos, foram questionários bem profundos, entrevistas bem profundas, então, mas isso, como eu disse, produz um conhecimento, ele está ali pronto, publicado, mas e aí, como é que nós fazemos a apropriação disso, né? Geralmente o governo não dá importância para aquilo, a comunidade não entende, né? Uma das grandes brigas que eu tive foi em colocar de uma forma mais popular o texto, para que eles pudessem se apropriar do conhecimento que eles mesmos produziram, né? Mas aí a academia às vezes, né, não, tem que ter as referências. Você tem que traduzir depois para uma linguagem popular. Mas tem outra pergunta mais ou menos dentro desse tema aqui, da Juliana, que diz assim, sem dúvida a educação é essencial para que se possa ter uma opinião crítica. Mas como ela vê a medida de inserir esse valor na sociedade, principalmente para as populações de baixa renda, né? Então isso que você está dizendo, o conhecimento, né? Como é que você faz isso chegar até a população? É uma questão política, que era um pouco o que ele falou também, e eu queria pegar esse tema também, que outra questão da sustentabilidade, hoje em dia é muito bom comer arroz integral, né? Tentar comprar alimentos
sem orgânicos, sem agrotóxicos, mas quem tem acesso a esses produtos, né? Quem tem acesso a, em vez de comprar uma agenda com papel branco, comprar uma agenda de papel reciclado que vale R$50 e uma agenda lá vale R$10, R$15. Então, dentro disso a gente se questiona também, essa sustentabilidade está reproduzindo o quê, novamente? A partir do momento em que produtos que seriam a escolha, né, de uma nova relação não são acessíveis a todas as camadas sociais, né? É uma certa elite, né, que tem hoje acesso a um arroz que 1 quilo vale R$3, um arroz orgânico, né, e que um pouquinho de tomate assim vale R$5. Então essa questão é bem complicada, né? Sim. Dentro na economia, a explicação é de que você não tem escala, né? E que por isso justifica de que alguns produtos, e até produtos que às vezes tem um custo de produção menor, saem mais caro, chegam mais caro ao consumidor porque ele tem uma escala pequena. Você acredita que uma certa massificação do produto ecológico, do produto que tem esse apelo, possa baratear, ou qual é a saída assim para que maior número de pessoas possa ter acesso a esses produtos? Eu acho que aí tem que mudar a relação econômica, né? Antes de mais nada, né? O que é o produto? O que é esse produto? Qual é a relação do cidadão com o produto? Então, a partir do momento em que produto, para ter um produto nós precisamos ter marca, por exemplo, pelo produto. Lá quando eu estou comprando de uma feirinha ecológica, a minha preocupação com o produto é que ele esteja sendo bem plantado, que não tenha agrotóxico, mas não que tenha um nome bonito, que tenha uma cor bonita. As relações com o produto são outras, né? Então, a partir do momento em que isso é uma relação econômica, né? A partir do momento que a gente compra o conteúdo e não a forma, aí essas relações começam a mudar. Eu acho que a partir do momento em que isso começa a mudar, pode ser que as relações econômicas se mudem e a partir do momento a questão social mude, mas isso é muito mais profundo, né, do que apenas... Não é só uma questão de escala também. Exatamente. Você pode encaminhar por escrito que a gente repassa? É mais um depoimento. Na verdade, o custo do produto... Pode alcançar o microfone, então, pelo menos para a gente ter o áudio aqui para quem está assistindo. Nós vamos ter uma pergunta da plateia, tá? E então pediria para a professora Aida fazer. Então, na verdade, assim, eu acabei de ler ontem uma reportagem no Le Monde, justamente que a França, no período que eu fui lá, eles dobraram em período de 2 anos digamos assim, os percentuais em termos de consumo de produtos bio. E lá tem todo um esclarecimento público, instituições públicas sobre como se classificam os diferentes tipos de produtos, etc. E hoje esse consumo está realmente retido, pela mesma razão que nós temos aqui, pelo custo dos produtos e quem permanece assim, que inclusive a militância ela continua sendo feminina, porque em função de custo lá também eles vão ter que fazer escolhas que não sejam justamente aquelas que vinham sendo acentuadas, assim, praticamente tinha dobrado de 40% nos últimos anos. A outra referência que eu quero fazer, eu venho de uma região onde, se há 30 anos atrás não tivesse sido tomadas medidas legais que realmente preservassem a natureza, a minha região hoje seria uma região, eu não sei em que condições. Há 30 anos que eu venho vivendo esse esforço de reeducação dos agricultores no sentido de preservar, de práticas mais sustentáveis, inclusive a volta de animais que antes haviam desaparecido, que hoje estão convivendo, e que práticas de caça, etc., que há outros meios, evidente que não é mesmo de uma reserva onde as pessoas vão viver essa questão. Então, a minha pergunta, na verdade, se voltava assim, você afirmou que esse trato da ecologia se torna perigoso. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o que significa essa palavra perigoso. Perigoso a partir do momento em que pode estar reproduzindo relações sociais desiguais, nesse sentido. Eu te faço uma reflexão, por que esses agricultores e tal são tão envolvidos na questão de preservar aquele ambiente
E as comunidades urbanas não estão envolvidas com aquela região. A partir do momento em que aquilo foi uma necessidade a partir de uma expansão urbana industrial. Então, se uma reserva hoje em dia é necessária, por quê? Porque os recursos são degradados de uma maneira, né, que a expansão urbana industrial não sustenta, ela é parasitária, então ela precisa de todo um outro lugar para plantar, para atender uma demanda urbana. Por que essa comunidade urbana, por exemplo, que somos todos nós, não é questionada, não é envolvida? E nós colocamos tanta responsabilidade naquele agricultor que está lá, né? Essa é a questão. Não, a questão não é que não seja preservado, mas sim que relações são reproduzidas, né? A partir do momento em que isso não é questionado e eles são totalmente questionados em tudo, na sua forma de vida, na sua forma de produção, em tudo. Só essa reflexão. Bom, tem uma pergunta aqui da Norma, que diz: você acha que está havendo uma discussão, levando em conta a informação e educação, nos diferentes cursos da URGS a respeito desse tema? E como forma de iniciar essas transformações culturais? Se está havendo isso dentro da URGS, como forma de transformar isso? Eu acho que a minha experiência foi através da extensão da URGS, né? Dos projetos Universidade Solidária, essas pequenas experiências que eu tive. Eu acho que ainda é muito pouco. Existe um saber acadêmico muito ainda restrito entre quatro paredes, que não tem esse diálogo, né? Com tanto nós aprendermos com eles, quanto eles aprendermos com nós. É um diálogo, né? Eu acho que, assim, tem que se cuidar muito. Eu acho que existe um certo cuidado dentro da URGS de não tornar uma questão de assistência clientelista, né? Um clientelismo, assim, um assistencialismo. Então, será que essas relações dessa extensão universitária têm transformado essa cultura universitária? Começando por essa, assim, já, né? Uma pequena cultura universitária, acadêmica, às vezes prepotente, de certa forma, como se comporta, né? Tem transformado essa cultura? Eu acho que um pouco, mas ainda precisa muito, assim, precisam programas que realmente tragam esses diálogos e tragam essa extensão das realidades, para que, no mínimo, a ciência, a produção do conhecimento também mude dentro da cultura, né? A ciência é uma das grandes responsáveis pela separação humana-natureza, né? Desde o início, lá, quando se trouxe o mecanicismo, né? Em que o universo era um relógio, né? E o resto eram partezinhas. Então, desde aí, a história da humanidade tem se construído de forma separada. Então, nós, aqui dentro, temos que começar a mudar a nossa própria cultura científica, acadêmica, né? Falar? A minha pergunta era mais ou menos nessa direção mesmo, da sua experiência com a educação ambiental. Eu acho que seria interessante se você pudesse relatar para a gente que resultados você já pôde observar dessas práticas de educação ambiental, que você tem participado delas. Só da administração quer números, né? Não, tô brincando. Eu acho que a gente quer um pouco de otimismo, mas não propriamente números, né? Não, estou brincando, foi só uma descontração. Mas é que essa é uma discussão dentro da educação ambiental, que a coisa mais difícil é quantificar ou avaliar os resultados de uma educação ambiental. Por quê? Porque ela é totalmente qualitativa e não quantitativa, né? A gente não consegue avaliar uma evolução em quantas árvores, de 5 árvores a 10 árvores, isso vai mudar na nossa sociedade ou não. Não é isso, é uma mudança totalmente qualitativa. Então, assim, o que eu vejo como pessoa, né? Dentro da minha qualidade como pessoa, assim, existem muitas pessoas preocupadas, existem muitas pessoas desesperadas, existem muitas pessoas que não sabem se vão viver daqui a 10 anos, mas e existe um grande sentimento de impotência, né? Eu não consigo fazer
eu não sei o que fazer, eu não sei como fazer, né? E isso é preocupante a partir do momento em que existem algumas pessoas preocupadas, mas não existem os instrumentos de mudança, não existem, né? Existem alguns, sim, que vão mudando aos pouquinhos, né? Mas nós, como seres humanos imediatistas, queremos uma real mudança. E isso é preocupante, no meu sentido de educação ambiental, como educadora ambiental. Às vezes a gente sensibiliza, semeia, não, vamos lá, vamos mudar, vamos reavaliar nossas estruturas, nossas relações. Tá, mas como? Né? E isso realmente é uma questão que eu acho que agora talvez seja o próximo passo, né? Se teorizou, se produziu conhecimento, e agora como tornar isso de forma prática realmente. Hoje em dia, como uma avaliação bem crítica, ela não é prática, ela é teórica. Existe uma educação, mas ela é teórica. Só complementando, na verdade, o que eu esperava mais ou menos de ouvir seriam sinais de pessoas se tornando mais engajadas com a causa ambiental, aderindo a algumas propostas, se envolvendo em projetos ou desenvolvendo ações na própria comunidade. Esse tipo de coisa você já conseguiu observar? Sim, eu acho que existe uma grande preocupação, bem como o Gerson, colega, colocou, dentro do sofrimento, né, de que eu já não posso pegar mais minha água, tenho que pagar R$5 por 5 litros de água, né, ou R$1 por... Existe um sofrimento que também está trazendo, né, uma preocupação. Agora, se isso é uma preocupação egocêntrica ou antropocêntrica, ou realmente é uma preocupação maior, essa é mais filosófica, uma questão mais filosófica. Se continuar a ser uma preocupação egocêntrica, antropocêntrica, será que isso vai mudar as relações? Se o humano continuar salvando as coisas para salvar a si mesmo, isso vai mudar algo no final? Ou no final a gente vai ver que não mudou nada? Tem uma pergunta do Moro que diz assim: o que você acha da intervenção de ONGs internacionais em Roraima? E aí eu já queria complementar que tem denúncias de que também em Rondônia tem áreas de que é proibido o trânsito, né, à noite, ou de brasileiros, né, e que lá tem estrangeiros, assim. Não sei se você ouviu essas denúncias. Essa denúncia é a última, não sou por dentro. Mas que tem algumas áreas em que é alegado, às vezes, que é área de pesquisa, ou algumas coisas que é proibido o acesso de brasileiros ao local. E são denúncias que saem na internet, né? Mas só que acho que está dentro mais ou menos do que eu imagino que o Moro queria saber, né? Dessa ONGs internacionais atuando em áreas da Amazônia. Mas elas são restritas à pesquisa estrangeira, talvez seja isso. A partir do momento em que essas ONGs compram áreas, eles têm todo o direito, como cidadãos compradores, usufruir essa área. A lei não garante, né, que todas as áreas sejam um bem público. Então, nós temos uma parte aí, uma lacuna bem deficitária, assim, quanto à lei, tanto que eles podem patentear nossos recursos, tanto que eles podem... Existe uma grande biopirataria, né? Então, nesse sentido, eu acho que é preocupante também. Tem outra pergunta do Lauro que diz: o que você entende aí por desenvolvimento sustentável? Tá? E quais são alguns marcos que você considera importantes na evolução do pensamento ambiental? Primeiro. O que você entende por desenvolvimento? Primeiro que eu tiraria o des da frente, assim. Eu chamaria de envolvimento e não desenvolvimento. Eu acho que a palavra já é questionável. Desenvolvimento é envolvimento, né? E sustentável. O que a gente quer sustentar? Né? Assim, o âmbito logístico das palavras às vezes nos trazem algumas reflexões filosóficas, né? O que a gente quer sustentar, né? Então, assim, para mim, o desenvolvimento sustentável, eu não tenho
opinião fechada, assim, ela é ainda uma construção. Mas eu vejo, assim como alguns caminhos que estão mudando, eu vejo outros caminhos que estão totalmente também reproduzindo de novo o mesmo sistema. Então, eu acho que tem que estar de olhos abertos e a toda hora estar atento a esse desenvolvimento sustentável. Aonde vai levar? Qual é o objetivo? Qual é o propósito, né? Aonde queremos chegar? Qual é o caminho que vai querer ser trilhado com isso? Para nós termos um final que queremos, né? Então, Tá, e a outra questão é os marcos que você considera importante para a evolução do pensamento ambiental. os marcos para o pensamento ambiental, para a evolução do pensamento ambiental. Eu acho que isso é uma questão bem boa, assim, porque evolução, já existe toda uma apropriação desse conceito errôneo, né? Evolução parece uma coisa de escala, né? E estática. Nós aprendemos dentro do colégio que o planeta teve o Big Bang, aí depois começaram os mares, os primeiros seres vivos, os répteis, os mamíferos e o homem. Né? Essa é o que nos ensinam de evolução. Então, a partir do momento em que a gente se apropria da informação de que a evolução é um processo, eu acho que isso é um principal marco, né, da evolução do processo, da evolução do pensamento ambiental. É ver que o pensamento ambiental estará sempre em processo, sempre em mudança. Ele não é uma coisa estática e nem tem que se tornar um padrão. Agora é ecológico, agora é orgânico, agora é holístico. Né? Então, não adianta mudar de nome. Tem que se mudar, são as relações desse pensamento ambiental. Então, nesse sentido, primeiro, o marco principal para mim é o processo. Porque evolução é um processo contínuo e que sempre tem que ser reavaliado. Nesse sentido. E outra pergunta que se refere à questão da reciclagem dentro do contexto de sustentabilidade desses núcleos da preservação. Como que eles interagem? A reciclagem é uma ótima iniciativa. A única coisa que tem que se perguntar também, por exemplo, eu vejo muitas campanhas de vamos ver qual é a sala de aula que traz mais PET, né? E aí a gente pergunta assim, quantas crianças compraram aquela PET para poder trazer aquela PET para a sala de aula, aquela garrafa PET. Então, nesse sentido, a reciclagem ela deve também trazer uma boa informação, uma informação de qual é, né, a utilidade da reciclagem, qual é, né, o propósito da reciclagem. É realmente diminuir os recursos, é realmente diminuir um gasto de energia, não é consumir mais. Né? Então, nesse sentido, assim, lá, por exemplo, na reserva não existe praticamente nenhum trabalho de reciclagem, a não ser o que eles mesmos fazem com o lixo orgânico, dando para os animais. Então, é uma reciclagem natural até, de certa forma, né? Fazendo sua composteira, ou isso, mas assim, a reciclagem urbana, digamos, que seria do nosso lixo, né, dos descartáveis, eu acho que tem que se primeiro rediscutir o consumismo, para depois se reavaliar a reciclagem. Dentro desse contexto que você fala assim de estabelecer as relações, né, como é que você vê a permacultura? Seria o meio mais adequado de entender essas relações, ou que outros estudos assim você apontaria? Eu gosto muito da permacultura, né? Que é o estudo assim, só falando um pouco, porque nem todos têm acesso a esse conceito, né? Mas permacultura seria a cultura permanente, né? Seria uma cultura permanente, né? A produção de uma cultura local com todas as questões ambientais do local que tragam uma sustentabilidade local, né? Então, é um pouco em contradição a meios de produção que vieram, né, do exterior, como a monocultura, e tentar achar nosso meio de produção com nossos ecossistemas, né? Para mim, a permacultura é uma das grandes ferramentas hoje em dia, porque ela sim transforma as relações, ela sim tenta mudar algumas relações, como
bom, o que eu produzo ele tem que entrar dentro de um ciclo, né? Então, um ciclo natural em que não vai ficar ali demorando 3 anos, que não seria seu ciclo natural, para degradar. Então, a permacultura eu acho um assunto e uma ferramenta super interessante que pode evoluir, só que, claro, tem que se ter o cuidado. Hoje em dia, assim como as outras ciências, ela está sendo apropriada por alguns autores, está criando alguns padrões. Então, tem muita gente trazendo padrões de permacultura da Austrália para a Mata Atlântica. Essa não é a ideia da permacultura. Permacultura é que se descubra uma cultura da própria Mata Atlântica e não que se traga da Austrália para a cultura. Então tem que cuidar, tudo tem que ter um olhar crítico, né, sobre as produções de conhecimento. Mas nós estamos chegando ao final do nosso programa e eu gostaria de saber se tem mais alguma pergunta dos nossos debatedores ou se você gostaria de fazer um comentário final. Eu só queria esclarecer que às vezes, por questionar essas questões, muita gente questiona, né, essa posição de que, então tu é contra a preservação de unidade de conservação, tu é contra reservas, e eu tipo, não, eu sou contra perpetuar uma relação humano-natureza que não tem sido sustentável, né? Então, nesse sentido, assim, eu acho que a semente que a gente pode plantar uns aos outros é estar atento às suas relações, né, consigo mesmo, desde o seu corpo, com o outro, nas suas relações profissionais, sociais, pessoais, quanto com o seu ambiente, né, assim. Então, nesse sentido, se questionar e reavaliar seu pensamento, seu corpo, sua alma, né, como uma coisa só, não só o pensamento, ou só o corpo, só a alma. Nesse sentido. Ok. Muito obrigado, então, a Janina, a Micaela Samarco, que debateu hoje conosco aqui o mito da natureza intocada, sustentabilidade para quem? Nós convidamos a todos aí presentes e internautas para na próxima sexta-feira, no mesmo horário, 12 horas, estaremos entrevistando aqui o Luiz Jacques, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente da Prefeitura de Porto Alegre. Um bom final de semana a todos.